com a seca. Nossa Água Branca, Alto Sertão do Estado. Quero ver como estão nossos irmãos sertanejos que sempre sofreram com a seca. Nossa companheira da vez é a Natália, que é dentista e trabalha em São Sebastião. Tá pronta, Natália? Tô. Quero só ver o que é que o nosso povo tem passado. Estamos no povoado Pilãozinho, onde fica a pequena propriedade do agricultor familiar Cláudio Gonzaga. Alguém que teve sua vida transformada pela chegada da água. O trabalho que eu trabalhava era muito arriscado, aí foi por isso que eu peguei e saí e vim mexer com verdura. Aqui eu planto coentro, alface, pimentão, tem morango. Isso até é uma benção pro sertanejo, né? E não tinha água antigamente aqui, né? Eu agradeço primeiramente a Deus, segundo o governo, né? Que fez o Canal do Sertão, né? Isso é real. Basta vir aqui para ver. O Cláudio é um dos 1000 agricultores beneficiados do primeiro trecho irrigado pelo Canal do Sertão. É a água trazendo alegria e trabalho para os sertanejos. É esse o sertão que você imaginava? É isso, parece mais um oásis. Hoje foi a Natália, amanhã pode ser você. Vamos ver de perto o trabalho do governo. A seguir, TV Maceió, mais perto de você. Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas, sempre ao vivo, hoje, dia 3 de dezembro de 2013, aqui na TV Maceió, canal 22 da NET, sempre ao vivo. Quero aqui agradecer a grande audiência, a você telespectador que tem esse papel fiel de divulgar, né, o boca a boca, né, e nesse horário, um horário realmente massacrante, onde todos param, né, para assistir, e isso sempre com entrevistados realmente de um perfil, de um naipe, né, elevado para esta mesa, onde o temário, o Estado de Alagoas precisa investir no social. O social em todos os aspectos, dentro da fase ou do aspecto do entrevistado. E hoje não é diferente. Tivemos semana passada o Procurador-Geral, né, do Estado de Alagoas, Dr. Sérgio Jucá, e hoje o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, Dr. Fábio Ferrari. Ao vivo aqui, são 12 horas e 12 minutos aqui na TV Maceió. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde, pastor. É um prazer estar aqui com você, principalmente poder falar da Assembleia junto a essa audiência seleta, um acervo enorme de telespectadores que você angariou pelo respeito com que trata o senhor tem acompanhado este programa, né? Sempre. Sempre, né? Atualizado, né? Eu quero aqui agradecer, né, estar conosco aqui, né, no estúdio, esse rapaz simpático, né, Dr. Amar Coelho, amigo, né, e ele faz parte também, né, da Associação Primeiro Amor, e uma das reservas morais, né, eu gosto, é meu amigo, foi amigo do meu pai, e estou dando continuidade, Dr. Amar Coelho, né, sempre eterno presidente, né, da OAB, né, nunca haverá um presidente como o Dr. Amar Coelho, porque briga, né, aquela voz ativa, onde estou sentindo falta, porque o doutor Sérgio Jucá fez uma crítica aqui, doutor Adriano Argolo, fizeram uma crítica aqui, a OAB está silenciosa, muito silenciosa. Eu venho batendo isso há muito tempo, e eles falaram aqui abertamente. Eu começo, quem é doutor Fábio Ferrari? Fábio Ferrari é um advogado que é apaixonado pelo que faz, gosta do que faz e acorda feliz porque tem coisas para fazer que sabe fazer. O então, senhor, esse é o homem Fábio Ferrari. O senhor vem de uma família, seus pais, nome de seus pais, nome de seus irmãos? Eu venho de uma família de advogados. Eu Sim. integro, já sou uma segunda geração de advogados. Meu pai era um advogado, meu tio foi advogado, foi procurador de justiça durante muitos anos, era um promotor de carreira,
Então, não, eu sou um apaixonado de berço pelo direito. Eu cresci vendo direito, eu cresci entre livros de direito, entre processos, porque ainda lembro de pequeno, ficava no gabinete do meu pai vendo trabalhar até altas horas, fazendo processos, fazendo petições, decisões, recursos. Então essa coisa parece que está no sangue. Eu gosto da advocacia. Ser advogado é o braço do direito onde a justiça se apoia, né? A justiça do povo, a voz do povo, defender as situações. O senhor agora empresta o seu nome pela primeira vez, indo para uma função pública, e uma função pública delicada. Emprestar um nome que vem de uma história familiar a um poder legislativo conturbado, nacionalmente atravessando uma crise circunstancial de uma forma de identidade, né? Como é que o senhor empresta esse nome? O senhor como é a sua preocupação, como sair da forma que entrou sem macular o seu nome? Eu tenho certeza, pastor, que irei sair da mesma forma que entrei, de cabeça erguida pela porta da frente. Não fui para a Assembleia fazer carreira, porque não pretendo, se assim fosse faria concurso para a advocacia pública. É a primeira vez que exerço, e fui porque aceitei um desafio. Eu sou um homem que gosta de desafios. Quando eu cheguei na Assembleia, conversando com a repórter, jornalista Gorete Pompeu, da TV Assembleia, e ela me perguntou como é a Procuradoria. Eu disse, movimentada. E lhe confesso que achei, quando recebi o convite, ainda ponderei muito. Todos os meus amigos que ligaram quando do anúncio, inclusive o doutor Omar, me perguntaram, você perdeu o juízo? Doutor Omar, sempre. Doutor Omar é um amigo querido, né? E é um dos homens que me espelha na advocacia pública, porque sempre teve uma conduta retilínea. Tive o prazer e a oportunidade de ser seu conselheiro quando da UAB, na gestão já vindo do doutor Elias. Ele era conselheiro comigo no primeiro momento, não tive a oportunidade de dar sequência já na gestão dele, mas fizemos parte conjuntamente de duas gestões, quando o então presidente, o hoje ministro Humberto Martins, estava à frente da UAB. Então é um homem bem intencionado. Mas também ele vem de um DNA bom, né? O DNA dele, né? Escritor, pai, né? De berço, não é só por ser escritor. É um DNA que eu diria que não tem máculas. Verdade. Ao contrário, é um DNA de acertos, de probidade, de correção, de honestidade. Dr. Omar, eu posso atestar isso ao longo de uma convivência de 20 anos. É um homem que procura fazer o certo. Agora, falar em DNA, bom, né? Esse é produtivo, né? E o DNA da Assembleia Legislativa, qual é? O DNA da Assembleia Legislativa hoje é uma casa muito arranhada. Não se pode ter. Ela produz o que, esse DNA? Produz o que? Olha, um manancial de coisas boas que podem surgir da Assembleia. É assim, impressionante, e é um poder que fica relegado. É um poder que contribui, pode contribuir muito com propostas inteligentes, com esse acervo, com esse horizonte, esse universo a ser construído regimentalmente, legalmente, através da edição de boas normas. Por exemplo, quantas normas influenciam no dia a dia da população alagoana que podem ter o seu nascedouro e devem ter naquela casa. Quem contratou o senhor, foi a mesa ou foi o presidente? Não. A mesa do nomeação seu é contexto. Um ato da mesa, de acordo com o artigo 9, artigo 9º do regimento da Assembleia, é um ato da mesa. Eu fui inicialmente contactado pelo presidente, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e tive uma conversa franca com ele. Ele disse, Fernando, a Assembleia hoje atravessa um momento difícil. Eu cheguei no auge da crise. Disse, eu não vou para lá para brincadeiras. Eu vou para fazer o certo, sem compromisso com erro, sem compromisso com desacerto. Esse foi o meu compromisso e essa tem sido a tônica a todo instante da Procuradoria. O senhor tem frases fortes. Uma delas, afastamento da mesa diretora
não tem respaldo jurídico. Por quê? Isso é pacífico na jurisprudência, é pacífico na doutrina. Um afastamento de mandato, ele não pode ser por tempo indeterminado. Inclusive, ele existe, dado a força da decisão, principalmente por ser em caráter precário, como é uma liminar, sem oitiva da parte contrária. Então, isso há um prazo. E ele só pode, essa hipótese excepcional, ela só deve ocorrer quando está efetivamente ocorrendo um empeço, uma tentativa de impedir o processo, impedir a colheita de provas, e ao meu sentir isso não houve por parte da Assembleia. Quando houve aquela invasão, né, busca e apreensão, o senhor foi a favor com os computadores, documentos? A Assembleia foi pega de surpresa, alguns servidores foram pegos de surpresa e até computadores pessoais levaram. Me diga uma coisa, nessa situação toda, foi legal ou passou do limite? Olha, a Procuradoria, ou quem assim entender que foi um ato que extrapolou, que houve excesso, deve recorrer. O Judiciário há de ligar. A Procuradoria, embora tivesse legitimidade para propor algumas demandas, inclusive uma suspensão de segurança, não fez. Eu orientei os deputados que contratassem advogados. O senhor respeitou, né? E o fizessem de forma pessoal, como todos fizeram. Contrataram excelentes advogados, a exemplo da banca do doutor Marcelo Brabo, doutor Eustáquio, que foi o defensor do presidente Fernando Toledo e conseguiu que os juízes, ao analisar o caso, acatassem a hipótese por ele aventada, que aquela decisão restou prolatada por tempo determinado. Isso não seria possível, razão pela qual eles evoluíram no pensar e estipularam um prazo de 60 dias. E a Procuradoria não fez absolutamente 60 nada. ou 70? 60 dias. Né? 60. Agora, essa situação muita zoada, né? Muitos fogos, né? O senhor acha que haverá um desgaste no Ministério Público? Porque a mesa provavelmente retornando em janeiro. Como é que fica essa situação? Porque essa imagem que eu vou mostrar aí traduz isso no início. Olha, existe hoje no país. Será que foi muitas emoções? O Ministério Público, o doutor Sérgio Jucá é um amigo particular, um homem sério, um homem bem intencionado. Ele é ainda daqueles promotores de carreira que se apaixona pelo que faz, que vibra com o que faz. O senhor sentou com ele? Várias vezes. Eu conheço o doutor Sérgio antes de me formar. Mas ele falou aqui que existem indícios fortes, segundo ele, né? Está no site da TV à disposição a qualquer momento do senhor e do Ministério ou da Justiça, onde ele ratifica que há indícios sérios, profundos de irregularidade. O que é que o senhor diz sobre isso? O Ministério Público, para ter por ele ser ingressado, um procurador-geral, não, qualquer, até o promotor de primeira instância, o novato, sim, que ele somente proporá uma demanda, até mesmo em respeito da instituição, se tiver absoluta convicção de que há algo errado, há algo a investigar. Como você bem o disse aqui agora, ele encontrou indícios. Né? Então, esses indícios poderão evoluir para uma prova. Agora, dificilmente alguém é condenado com base em indícios. Então, justamente por isso que há o processo, que a parte contrária vai poder se defender, vai mostrar que aquilo não é indício, e hoje há uma histeria punitiva no país muito grande. Todo mundo, até por um descrédito das próprias instituições, isso é natural. Então, isso quer dizer que existe uma caça às bruxas no nosso país? Existe pelo menos a pretensão. O povo quer algo, vibra quando se há uma decisão, mas para o jurista, essas decisões
precárias, assim chamadas, que são as decisões liminares, elas precisam ter uma cautela. Por quê? Porque aquilo é um primeiro momento, sob pena dela se transformar numa punição antecipada. E uma punição antecipada, ela jamais será revista. Agora vem uma pergunta: o duodécimo está acima do normal? Porque essa questão de supostos desvios, né? Estamos trabalhando na hipótese, né, supostos desvios, onde a conta do sindicato, como da associação, existe lá duas entidades filantrópicas representando o servidor, o sindicato e a associação, onde alguns jornais publicaram depósitos ou transferências, onde o presidente Luciano Vieira, que é o presidente do sindicato, ratificou aqui e disse que o dinheiro entrou. Agora, o deputado J. Cavalcante, que esteve aqui como deputado Jefferson Moraes, principalmente o J. Cavalcante, ele disse algo interessante. Quando eu perguntei, quando disse, como é que pode? Se é descontado, automaticamente o CPD já passa para o setor responsável para enviar a transferência do que saiu do contra-cheque do servidor. E como é que volta esses valores para novamente o sindicato e dá esse montante? Aí ele explicou, mas eu gostaria, na questão jurídica, porque alguns contratos, ele falou alguns convênios, né? O sindicato, como associação, tem responsabilidade de pagar. E isso, eu acho que a questão aí está meio trocada. Eu ainda não tive a oportunidade de analisar nenhum convênio desse. Agora, é uma questão de lógica jurídica. Eu acho que há uma impontualidade aí nas questões do dinheiro voltar para a conta do sindicato. Ele não está voltando, ele está indo. Ele nunca esteve na conta do sindicato ou de associação, de quem quer que seja. A Assembleia, para promover um desconto na conta do servidor, só faz com autorização deste. Sim. Até porque ninguém é obrigado a associar-se ou sindicalizar-se. Isso é um ato livre, é uma manifestação livre. Então o que ocorre? Se houve essa autorização, este valor, esse determinado percentual é retirado da conta do servidor e é transferido para onde ele autorizou que o fosse. Se com a consignação, no convênio está autorizado a transferir para o sindicato, sim, vai para lá. Se ele fez um empréstimo consignado, se é autorizado a ir para a Caixa Econômica ou o banco respectivo, vai para lá. A Assembleia não tem gerência, não deveria ter gerência para ir para fulano ou ciclano. Vai para onde se autorizou. Agora, é preciso uma análise do convênio. Por exemplo, chegou um convênio para análise, eu sequer estou analisando, eu estou recomendando que cesse. Por quê? Porque eu transformei em diligência, pedi determinados documentos, esses documentos até ontem não tinham chegado, até ontem, quando eu saí da Assembleia, não tinham chegado, e estou dando um parecer para que cesse qualquer transferência nesse sentido. Então, na Procuradoria, eu tenho trabalhado muito, o que chega eu procuro fazer e faço dentro do que entendo correto, dentro de uma legalidade, pratico todos os atos com absoluto respaldo jurídico. Não fazemos nada lá para agradar. Desde que eu cheguei, tudo que foi noticiado, eu sugeri abertura de processo, abertura de sindicâncias, e foram aceitas pela mesa diretora de então. O senhor está dizendo que está tomando providência. O senhor José da Ponta Verde ligou agora para a TV. Ele acha que o senhor está pregando no deserto. O senhor acha que ele é um deserto ou manancial? Olha, a Procuradoria sugere. Eu não passarei ali na Procuradoria como um jarro de flores. Fui ali para enfeite. Esse não é meu perfil. Eu não tenho o poder decisório do Cumpras. Eu apenas opino. E opino fazendo a cobrança, fazendo a divulgação, expondo, ao meu ver, ao meu sentir, o que é certo e errado. Assim tenho feito. Se não corrigir,
eu pelo menos fico com a consciência tranquila que tentei. A Procuradoria de um Poder Legislativo, ela tem como sendo a bússola de uma mesa, porque as orientações, né, jurídicas, o cuidado para não... Então, tudo isso é o seu papel real, porque a mesa tem o presidente, o primeiro secretário. Então, dentro desse contexto, o secretário ele cuida do lado funcional, e o presidente em toda a sua estrutura. E alguns outros suplentes ou membros da mesa vai acompanhando, mas o peso maior é o primeiro secretário, porque é o lado funcional. Os processos dos servidores, quando se falam 15 férias não pagas, daqui a pouco você vai responder. Vamos para um louvor para acalmar os ânimos e os nossos patrocinadores. Hoje eu vim aqui pra falar de mim e da minha dor, Senhor. A tristeza me alcançou, não consigo caminhar. Meu Deus, vem me levantar. Pai, fala comigo nessa hora. Manda a tristeza ir embora, acalma o meu coração. Naquele momento tudo silenciou, a tua voz ao tu bradou: não temas, filho meu, estou contigo até o fim, e não há nada que me afastará de ti. Fui eu quem te formei, conheço teu coração, e nada, nada me afastará de ti. Senhor, tu és meu Criador, és meu Salvador, autor da minha fé.
todo poder tem a sua independência, e o legislativo, ele tem uma mesa diretora onde o gestor principal, o presidente, e vem a vice-presidência, mais o presidente e o primeiro secretário, onde a questão funcional resulta em pareceres, onde vai para alguns procuradores, designados pelo procurador-geral, e a definição geral é a caneta do procurador-geral, que é, no caso, o Dr. Fábio Ferrari. O Dr. Fábio Ferrari, 15 férias, onde alguns gestores desrespeitaram, porque férias é um direito adquirido pela Constituição. Como é que fica essa situação do servidor da Assembleia Legislativa, onde o presidente do sindicato esteve aqui e está aqui no jornal Alagoas Expresso: queremos ter nossos direitos respeitados, ressalta sindicalista. Por favor, esse equilíbrio que o senhor lhe é peculiar, vamos esmiuçar, essa situação que para alguns é uma caixinha preta. É caixa preta a Assembleia Legislativa? Tem caixa preta? Desde que eu cheguei, eu ainda não encontrei. O senhor pintou a caixa? Não. Lá eu determinei, sugeri a abertura de todas as caixas. Ah, sim. O meu primeiro ato, caixa, né? Independente de cores. Quando o senhor disse abertura de todas as caixas, então havia realmente algumas caixas. Não sabe as cores, né? O que estivesse aberto, o que estivesse oculto era para ser aberto. A minha primeira sugestão na Assembleia foi de imediato a divulgação da folha. Se vocês entrarem hoje no painel de transparência, sim, era lá, folha de agosto e setembro. Quero aqui parabenizar, um ato que a mesa diretora da Câmara Municipal também tomou a mesma atitude. Agora, 15 férias significa de 2 anos existe um presidente, né? Dentro dos 4 anos, em 2 anos existe uma eleição ou uma reeleição, né? Então, 7 gestores, talvez os mesmos, nesse intervalo, o desrespeito, porque no momento que eu estive aqui segunda-feira, o superintendente do Ministério do Trabalho aqui regional, Dr. Israel Lessa, e bateu forte sobre a questão dos direitos, que nós temos esse quadro com o Dr. Israel aqui, a voz do trabalhador. Como é que o senhor vai se comportar onde o senhor reconhece que é um direito do servidor, são férias, são 30 dias, uma vez no ano, e ali não foi pago? Como é que fica? Uma férias é uma coisa, uma fatalidade, 2, 3, mas 15 férias, gostaria de uma explicação bem transparente. De início, pude esclarecer que essas férias devidas, eu creio que não são dessa mesa. Não é? Isso é uma herança. Mas o ônus e bônus, a mesa assume. Quando no momento que eu abraço a situação, eu estou assumindo os erros de outrora. Agora, os exercícios de outros presidentes, deveria sim, a Procuradoria, no caso, a sua pessoa, como Procurador-Geral, eu peço ao senhor também uma sensibilidade, porque de uma forma ou de outra o senhor também não é um servidor público, mas um advogado que preza a verdade e a balança do direito. Neste ponto específico, eu não tenho na Procuradoria nenhum processo sobre esse tema. Mas aviso logo que muito se fala em direito de servidor. E o direito da Assembleia? O direito de quem paga aqui, esse que está nos assistindo. Nós temos na Assembleia um universo de cerca de 850 servidores do quadro de estáveis, do quadro de pessoal da Assembleia. Veja bem, alguns desses sindicalistas foram ao Ministério Público em depoimento e disseram que cerca de 40% trabalham. Outro disse que aproximadamente 400. Eu na Assembleia não vejo local ou afazeres para mais de 200.
creio que 150 servidores dariam conta do recado, trabalhando a 6 horas por dia, em turno, dariam conta desse recado. O senhor quer chegar aonde com isso? Eu vou chegar. Pois bem, você acha justo que o estado de Alagoas pague férias, um valor imenso, como eles disseram, 40 milhões, a quem nunca deu um dia de serviço? O contribuinte alagoano merece pagar essa conta? Férias a quem não trabalha, a quem nunca trabalhou? Essa é a minha briga na Assembleia, porque todo mundo fala em direito de servidor, todo mundo Certa feita eu estava chegando na Procuradoria e tinham 20 pessoas para serem atendidas. E eu disse à secretária, vamos dar prioridade a quem tem algo a dar para a Assembleia. 10 levantaram, foram embora. E os 10 que ficaram era para reivindicar direitos. E muitos desses direitos não existem. Isso é uma fantasia. Não existe servidor efetivo na Assembleia. Todos foram apanhados por um favor constitucional da emenda 22 de José Tavares. Esses servidores são estáveis. Eles não são efetivos. Existe uma diferença muito grande entre servidor estável e servidor efetivo. Existem duas formas de estabilidade. Uma, do artigo 19 do ato das disposições transitórias constitucionais da Carta da República, que se refere à emenda 2286. E uma outra estabilidade decorrente do artigo 41, que é a do concurso público, do servidor efetivo. Então, esses servidores da Assembleia não integram a carreira legislativa. Mas uma grande mas vem diferença. A pergunta, eu respeitando as suas observações e também defendendo, né, claro, sua tese, mas existem algumas perguntas dentro dessa tese. É, claro. E vem agora. Tudo bem, eu até posso concordar com essa situação. Mas dentro desse universo, as 15 férias tem servidores que trabalharam e não receberam. Os que trabalharam. Não é? Porque não é justo você dar um tratamento. Contexto, no universo. No universo, esse processo tem que ser bem analisado. Primeiro, quem tem 15 férias vencidas e não procurou administrativamente, deveria tê-lo feito na justiça. Por quê? Porque quem não fez decaiu. Não adianta estar gritando eu quero, se decaiu do direito. Mas antes da mesa ser afastada, o presidente do sindicato esteve aqui, o Luciano Vieira, e disse que o acordo da mesa com o doutor Fernando Toledo, presidente, né, afastado, estava um grande avanço para que a situação de regularização. Aí a mesa foi afastada e isso foi estagnado. O senhor sabia desse acordo? Não, desconheço o acordo para mas pagamento de férias. Não, foi antes da sua nomeação. Então, havia já um processo de acordo. Eu já esclareço que opinaria de forma contrária. Então esse acordo foi só verbal? Não sei, eu desconheço esse acordo, não passou. Então o senhor é contrário? Dar férias a quem não recebe, quem não trabalha, eu acho isso um absurdo. Acho um absurdo, é isso que eu tenho combatido, meu caro pastor, desde que cheguei lá. Porque isso é algo que tem que ir para o sol. Quem não sabe que existem servidores que se dizem efetivos e não trabalham na Assembleia, então, todo mundo conhece e isso não pode continuar. E essa folha foi enxertada nesse decorrer? Não sei. Não sei se foi. Se descobrir um fato, leve-me que eu dou um parecer, abro uma investigação, sugiro a abertura de uma investigação, mas sem titubear. Os casos que peguei, os casos que estou recomendando, chegaram-me diversos processos pedindo progressão funcional. Eu transformei em diligência. O senhor já foi ameaçado? Não. Nem tenho receio disso, é bobagem. Bobagem, né? Se ameaçar quem está procurando fazer o certo, que venha adiantar. Agora, o Ministério Público está aí, isso já está. Mas nessa bobagem, onde ficaram os 15 meses de férias? Foi para onde esse dinheiro? Olha, eu não posso responder. Bobagem, desculpe a intromissão, mas eu estou usando a sua expressão. Pertinente. Porque se não pagaram, para onde. O do Odessa chegou. Todo dia 19 chega. 19, 20. Para onde foi o dinheiro? Primeiro, tem que ver se esse do Odécimo comportaria
esse contingenciamento de férias. Mas quando foi que se deu essas férias? Mas me permita, nobre jurista, procurador-geral, no montante, no total, tudo bem, é até assustador agora. Mas para cada exercício, não é assustador. Está dentro do contexto do 10º. Não. Se não pagou, por exemplo, estão 800 servidores. De forma alguma. E quanto é o 10º hoje da Assembleia? Eu não tenho uma ideia exata, mas eu acho que em torno de 12 milhões é o que é. É muita coisa. É muita coisa porque você tem um universo de 850 servidores que recebem muito bem para os padrões do Estado. Você remunera 450 aposentados que daqui a pouco a Assembleia, não creio que se não houver um aumento substancial desse do 10º, só quer dizer que 60% dos servidores não trabalham na Assembleia? O próprio sindicalista disse quando eu oitiva, e seria hipocrisia. O senhor reconhece? De qualquer. É só você ir hoje à tarde na Assembleia comigo ver se encontra 850 servidores trabalhando. Não tem nem lugar. Por que o senhor não envia esses aposentados para o IPAZEL? Qual é a dificuldade? Não sou eu que envio. Isso é um regramento, não tem como solicitar. A Assembleia paga. E sugerir? Mas isso já está sugerido, a criação de um fundo constitucional previdenciário para gerir as aposentadorias do Estado de Alagoas. Porque, veja, pastor, daqui a pouco você some-se a esses 850 que hoje estão trabalhando, com os 450 aposentados, nós teremos 1.300 aposentados na conta da Assembleia Legislativa. Mas essa prefeitura municipal, em breve, Tavares Bastos... Me permita. Sorriu por quê? Nós teríamos uma contratação de 150 servidores, um concurso para 150, e esses 150 iriam bancar a previdência de 1.300. Essa conta não fecha. Nós temos servidores jovens na Assembleia, de uma média de 60 anos, 55 anos. Jovens. Todos foram apanhados, ou deveriam ter sido, pela emenda de 86. Existem casos de anuência até 94. Anuência de um poder, transferência de um poder para o outro, que o STF já julgou totalmente constitucional, inconstitucional, sem modular efeitos. Foi publicado alguns parlamentares que estão na folha ou estavam outros pedindo exoneração. Por que essa situação? Não. Ex-prefeitos, prefeitos... Vamos colocar aí os devidos pontos nos is. É por isso que hoje o senhor está aqui na TV Maceió, que é a TV mais democrática, para a gente colocar as coisas, pontos nos is. Houve uma denúncia em rede nacional de que a Assembleia estaria pagando um prefeito, 2 prefeitos e 2 vereadores. E 3 vereadores. Quando eu soube daquilo, no dia seguinte, na segunda-feira, eu fiz um ofício ao presidente, sugerindo o presidente Fernando Toledo a abertura de um processo prévio investigatório. Isso foi feito. Notificamos a prefeita de Flecheiras. O nome dela? A prefeita Silvana Costa Pinho Costa, salvo engano. Notificamos o prefeito, o servidor, salvo engano, Luísio Rodrigues, e os 3 vereadores. Quais são eles? Pois bem, foi a vereadora Silvânia Barbosa, o Davi Davino e o vereador Antônio Holanda. Mas saiu no jornal que ele pediu exoneração. Ele pediu, vamos chegar lá, Fale tudo. Feito este procedimento, a prefeita Silvana Flecheiras é servidora da casa. E recebia pela Assembleia. Mas recebia de forma lícita. Quando ela tomou posse, ela optou pelo salário da Assembleia. Existem 2 processos. Quando da eleição e em seguida da reeleição. Então, ela tem previsão constitucional, salvo engano, o artigo 38, parágrafo 2º da Constituição Federal, em que é lícito o servidor que faz a carreira política optar, o prefeito e o vereador. O vereador, o prefeito, ele tem que fazer a opção por um dos salários. Ela fez a opção por lá. E ao vereador é dado a acumulação dos salários, desde que haja compatibilidade de cargas horárias.
os vereadores estavam lotados em gabinetes. Eu entrei em contato com o procurador, fiz um ofício, entreguei lá, eles apresentaram defesas, então isto resultou num processo e que não havia qualquer irregularidade. Havia compatibilidade porque o servidor da Casa Tavares Bastos, por lei, ele tem uma carga horária de 6, ou deveria ter, né, para os que não têm, de 6 horas diárias. Então é de 7 a 1 ou de 1 a 7. Então o vereador, se tiver seus afazeres políticos no horário da tarde e ele servir a casa de manhã, há total compatibilidade e ninguém pode fazer nada a respeito. Agora, como é o vereador fica? Antônio Sim. Holanda, Porque ele pediu exoneração, os outros não pediram. Quando o vereador Antônio Holanda não é efetivo da casa, ele era cargo em comissão. E teve que pedir exoneração em decorrência da nota técnica número 1, que nós editamos quando cheguei à Procuradoria. Foi meu primeiro ato. Então, o deputado Dudu Holanda é filho do vereador. E aí ele, infelizmente, incidiu nas combinações da súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, que permite o nepotismo. Saíram vários assim, mas isso não vira notícia, né? Então já foi em decorrência de uma ação. Então foi a questão do nepotismo, né? Do nepotismo. Ele não poderia ter o cargo de servidor enquanto o filho deputado. E vários saíram assim. Então um cargo máximo de um poder, se tiver um sobrenome, onde pode haver nepotismo, né? Dentro do que preconizado pelo Supremo, sim, exceto o chamado cargo político. Por exemplo, o secretário é um cargo político. Certo. Poderá haver nomeação de um irmão, de um filho, de um genitor. Para esses casos há uma exceção. Para os outros de serviço ordinário do poder respectivo, não há exceções. Não pode haver nomeação. A sua pauta, quando o senhor chegou, alguns servidores, o presidente do sindicato falou que aqui na TV, aqui no programa Painel Alagoas, que o senhor estava desviando o foco da mesa para os servidores. Isso tem sentido? Olha, até hoje ele não disse, ou qualquer um que o diga, qual é o foco. Qual o desvio de foco? Quando cheguei... Estou repetindo o que ele falou. Perfeito. E eu já indaguei isso a muitos. Qual o desvio de foco? Havia uma investigação na Assembleia sobre folha de pagamentos. Eu orientei a mesa, editei uma nota pública. Inclusive, muitos setores da sociedade, do próprio Ministério, aplaudiram aquela nota. Porque a nota era voltada não no interesse de servidor, de cartéis, de A, ou B ou C, voltada no interesse da administração pública. Sugestão de ponto, sugestão de recadastramento, sugestão de servidor, sugestão de que até então nunca houve publicação de folha, criação de um sistema de controle interno. Todos esses itens foram aceitos. Recadastramento do servidor, os servidores, ao se recadastrarem, faziam uma declaração de inacumulabilidade de cargos. Por quê? A Procuradoria, nesse interregno, nesse período que eu estou lá, nós abrimos diversos procedimentos para aquele servidor que foi flagrado com 2 cargos. São quantos procuradores? Hoje, na Assembleia, tem 2 procuradores de carreira. Um está afastado por motivo de saúde e o outro é o doutor Antônio Mendes de Barros e o procurador-geral. Então, todos esses processos... Numa casa enorme, só tem 2 procuradores. Mas não vejo dificuldades não para enfrentar esses processos. Tem casos por aí, tem mais de 10. Interessante. Não vejo o ideal que o quadro não se resumisse a 2, o quadro da casa. Mas, lhe confesso, pastor, quando foi à Assembleia, esperava, pelo que se anunciava, de encontrar um inferno dantesco, um inferno jurídico dantesco. Não tive dificuldades na Procuradoria da Assembleia. Não tive matéria para me deparar que não houvesse solução. E por quê? Porque todas as hipóteses ali versadas estão contempladas em lei. A gente percebe que o senhor é um homem conhecedor da lei,
tranquilo, equilibrado, mas severo. A indicação da mesa, realmente, a gente percebe que escolheu uma pessoa de competência, mas os outros parlamentares, como é que olha o procurador-geral? Olha, como é que olha? Na sua imensa maioria, me dou muito bem com todos. Um trato cordial com todos. Não é? De A a Z, sempre tratei com todos, inclusive os próprios servidores, com respeito, mas também exijo respeito. A falta de não acontecer a eleição em 30 dias, como é que o senhor vê como procurador? Porque o Ministério determina 30 dias de eleição para a nova mesa. O Ministério Público não determinou, ele solicitou à Justiça o afastamento. A Justiça, ao afastar toda a mesa, determinou a constituição de uma mesa provisória. Tá? Essa hipótese, ela não tem uma previsão regimental. Por quê? Porque haveria um impedimento, não uma vacância. Então, a vacância, ela é suprida da forma que o fez a deputada Flávia. Poderia convocar mais 3 parlamentares para fazerem as vezes de primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário. Assim ela o fez. Por quê? Também em atendimento à determinação judicial que revogou. Mas algumas indicações, como João Barros, ele não aceitou, ele para compor uma mesa. Quem não aceitou? Gilvan Barros não aceitou para essa eleição, pré-eleição de uma mesa. De início, haveria uma composição lógico-política como há em qualquer eleição do mundo. Não é? Você tem grupos que se aliam para disputar aquele cargo. Houve esse ensaio de uma nova eleição. E essa eleição cessou quando a Justiça evoluiu no seu pensar e viu que não haveria necessidade, porque o afastamento seria por 60 dias. Tempo suficiente para o Ministério Público colher todas as provas que pretende. Agora, inclusive, é um farto acervo colhido, captado pelo Ministério Público. O processo cautelar tem 10.000 páginas. O Ministério Público levou todos os computadores, praticamente todos os computadores da Assembleia, recolheu o que passou do limite, né? Não acredito, ele teve a oportunidade de fazê-lo e inteligentemente fez, pegando o que queria. Se ele passou do limite, aí cabe aos advogados, à defesa de quem assim entender, postular e a Justiça decidir se houve exagero ou não. O mandado de busca, ele foi determinado, foi com uma determinação exclusiva. Então isso caberá à defesa de cada um arguir, se assim entender, se houve excesso ou não. Vamos para mas o Ministério Público, o Atento de Leado e nossos patrocinadores. Será que haverá mais denúncia de JHC? Daqui a pouco o senhor responde com o Atento de Leado. Vamos descansar um pouquinho. Happy day, oh happy day, oh
sins away. Oh, happy day, he taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and he taught me how to live in joy. Sins away. Oh, happy day, Jesus nasceu para mim, perdoou, me salvou, ele trouxe a paz. O senhor foi aquele mosqueteiro que trouxe oxigênio para a mesa, porque cada vez que o deputado JHC apresentava, né, supostas situações, a mesa recuava, não havia um silêncio. O senhor foi contratado para ser a voz desta mesa e de lá para cá alguma coisa mudou? Primeiro, eu não fui contratado para ser a voz da mesa. Eu fui nomeado para ser procurador da Assembleia. A mesa se defende, se autodefende quando usa o parlamento fazendo sua defesa ou nos processos através de seus advogados. Eu sou o advogado da Assembleia. Mas a mesa mudou com a sua chegada. Por quê? Por quê? Porque eu sugeri várias mudanças no curso de condução dos procedimentos da casa. Volto a repetir, a nota técnica é um marco administrativo a ser seguido. Tem que ser seguido. Aquilo é uma coisa básica em administração pública. E esta mesa estava seguindo. Você tem ideia, a Assembleia adquiriu as máquinas de ponto eletrônico praticamente de graça. Por quê? Porque economizou no ponto, em razão das medidas sugeridas pela Procuradoria e adotadas pela mesa. Porque, repito, é inconcebível hoje, no avanço, no mundo atual, você tem um quadro de 600 servidores que não trabalham. Eu acho isso inconcebível. Nós estamos transferindo um ônus para uma geração, para sua filha, para minha filha, para os filhos dos telespectadores. Isso é inaceitável. Isso não tem cabimento. Você ter 600 servidores que desfrutam de um cargo, de uma estabilidade em um cargo, que vão ser aposentados neste cargo, que requerem férias, requerem atrasados, requerem avanços na carreira e nunca deram um dia de serviço. Eu não concebo isso. Eu não aceito como cidadão. Por quê? Porque nós não podemos pagar essa conta. Vamos dizer que... E o que fazer? Qual o caminho? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. O senhor está indo muito bem, né? O sentido tem realmente uma fundamentação. Agora, mas são os próprios deputados que criam essa situação. Olha, se o senhor está defendendo como procurador-geral, foi
que se resolva isso, então o senhor vai bater de frente com os deputados, porque assim, no Senado mas agora, eu não tenho. Do Senado até chegar ao poder, um erro não justifica outro. Agora, essa situação é apoio político, reconhecimento, liderança. Então, essas prerrogativas têm todos os poderes. Então, o senhor, como o senhor vai resolver a situação? Vai começar pelo Senado. Não, pelo Senado não vou, porque eu não sou o procurador. O senhor entendeu. Mas é de uma forma simples, eu não tenho compromisso com nada disso. Eu não nomeei ninguém para a Assembleia, eu não tenho absoluto compromisso. Como eu lhe disse anteriormente, em razão das minhas medidas, o pai de um deputado foi exonerado e um parente próximo de outros. Parentes próximos de outros também foram. Mas isso... E quando me procuraram, eu disse, é a melhor coisa que pode acontecer. Mas não há uma divulgação, né? Não há uma divulgação. Mas todos saíram com o nome no Diário Oficial. Exonerados. Eu não tenho compromisso absoluto com isso. Meu compromisso é com a Assembleia. O senhor pediu... O senhor sabe quantos sindicalistas estão ligados ao sindicato? Quantos servidores que são sindicalistas? Olha, eu tenho, como dito anteriormente, eu despachei um processo que até ontem, em diligência, o presidente do sindicato foi intimado pessoalmente para que apresentasse a regularidade fiscal do sindicato, a relação dos filiados e a ata de nomeação, porque eu estou num processo administrativo com toda a carga de responsabilidade que enseja aquele ato da Procuradoria. Então eu preciso ter um mínimo de sustentação jurídica, de embasamento legal. Eu conheci o presidente do sindicato no dia que ele me pediu uma audiência. Então eu pedi, ótimo, não, aqui o sindicato é um aliado. Se vier para cá pugnar por direitos dos servidores que efetivamente trabalham, que tem servidores que trabalham naquela casa, os 150, 200 que ali elaboram, efetivamente conduzem a Assembleia, esses merecem todo o amparo jurídico, o amparo da Procuradoria, soluções encontradas para procuradorias, e eu disse, aqui esses têm um aliado no que for certo. Também não irei fazer ou orientar que se faça nada irregular que viole minha consciência jurídica, simplesmente porque eles trabalham, que isso também não é nada excepcional, não. Trabalhar é uma obrigação. Claro. Não estão fazendo nada demais, esses 150, 200 que trabalham, não estão fazendo nada demais, não. O senhor vai escrever, nem merecem medalha por isso. Quando sair da Assembleia, né? Tem tudo, temporário. Você vai escrever algum livro sobre essa situação? Por enquanto não tem, nem imaginei. Porque eu já percebo que o senhor já é um escritor, né? Eu escrevo diariamente. Que abriu as grandes crachas pretas, né? Da Assembleia, né? Eram pretas ou tinha outras cores? Eu não vejo cores em nada. Lá a Procuradoria vai com impessoalidade. É mesmo. Sem cores, sem partidos, porque ali é uma casa de cores. É uma casa. Eu fico olhando o doutor Macoelho aqui, ele fica olhando para mim assim, e esse pastor é corajoso. Né? A Assembleia é uma casa de diversos matizes políticos. E há de ser, e tem que ser. E sempre o será, obrigatoriamente o será. Então, a Procuradoria se mantém à distância. Eu procuro manter a distância de partidarismo. Lá recebo a todos, trato a todos. Um dos meus primeiros atos foi despachar o processo de um servidor humilde da casa, acho que o porteiro, um cidadão, nunca eu tinha visto, conhecido como Ligeirinho. Diz, doutor, meu processo está aqui, eu trago o processo dele. E ele foi ligeirinho. Já estava, inclusive, despachado. Eu digo, já saiu daqui, vamos dar encaminhamento. Todos que chegam, eu recebo. Lá o senhor já fez uma reunião com os servidores, independentemente do sindicato, para apresentar, porque às vezes a pessoa é taxada por um perfil, porque a primeira impressão é que fica, né? Talvez essa primeira impressão... Todos que me procuram, eu recebo. Já recebi vários servidores. E tive uma reunião de grupo, reunião com todos os médicos, são 21 médicos da Assembleia. Esses médicos foram denunciados. Quantos médicos? 21. 21 membros do corpo de saúde, então tem que criar médicos, dentistas. Então tem que criar uma superintendência, né?
não é? Vamos que, né? Na O realidade, que o senhor acha? eu acho que esses médicos devem salvar vidas em outros locais. Esses médicos não justifica a Assembleia, hipótese alguma, ter um quadro, um ambulatório comportando 21 médicos. Agora vamos lá. Esses médicos têm que estar nos hospitais, nos nosocômios, tem que estar salvando vidas, fazendo junto porque recebem bem. Recebe Lá bem. se todo mundo na Assembleia tem um bom salário, É considerado os padrões do Estado. O senhor assistiu, obviamente, né? Foi no noticiário nacional, o Fantástico. Vamos começar por etapas, né? Uma casa que deveria estar numa situação bem evolutiva na questão de protocolo. Lá é a máquina da datilografia. Por que não informatizaram? Vamos lá. O senhor vai me responder por etapas. Por que o protocolo é assim? Tanto dinheiro na casa para umas coisas e para outras. Por que eu não sei. Mas volto Máquina da datilografia. Volto à questão. Se você observar a nota técnica número 1, está a recomendação de digitalizar todo, mas absolutamente todo o acervo da casa. Mas a casa não tem mais dinheiro. O senhor respirou. Porque são coisas que não se divulgam, né? Eu creio que não há o interesse. Por exemplo, Mas aqui eu vou em atendimento a esta nota técnica, se você fosse digitalizar todo o acervo legislativo, processual da casa, você faria um custo, eu acho que superior a 3 milhões de reais. Nós vamos fazer isso. Mas seria uma pancada, mas para toda a vida, né? Não, mas você tem forma de fazer isso, mas barato está sendo feito. Então me explica. Foi contratado um professor da universidade, um especialista em acervo, que já fez o acervo, salvo engano, do Poder Judiciário. Indicação do senhor? Não, indicação, salvo engano, da própria universidade. Se procurou saber quem era o melhor. Por quê? Se contratar uma empresa para fazer essa digitação, ela cobraria um valor, teria um custo, enquanto nós podemos avançar e muito. Nisso aí é só comprar o equipamento de scanner. Esse homem é um especialista em digitação. Mas quem libera este valor é a mesa. É a mesa, e foi liberado. Está sendo feita a licitação. Qual foi o valor? O professor, um valor irrisório de compra de equipamentos de... E por que de há uma tendência de procurar sempre um valor maior? É incrível, né? Olha, lá eu não vi isso. Porque se você fosse contratar uma empresa, evidentemente você tem um custo maior. Né? Então, ela cobra por página. E a biblioteca? Olha, isso é outro fato que também existe. Nesse nosso cenário aí, está recheado de livros, né? É uma imagem, mas o que se percebe numa biblioteca é toda a estrutura. E a biblioteca lá da Casa Tavares Baixos, Prefeitura Tavares Baixos, não existe biblioteca, existe um espaço mas reservado para tem a verba. Não tem. Não tem. Houve uma previsão orçamentária de verba para uma eventual biblioteca. Pelo menos nos orçamentos mas que interessante. Eu vi. E aí houve um eventual, o valor é um pouquinho alto. Não, mas não seria alto se fosse adquirir os livros. Só que houve um remanejamento dessa verba para outros setores. Agora, você observe um aspecto interessante. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem o maior acervo, eu acho que da América Latina. E vi recentemente, na época do Fantástico, dessa denúncia, uma reportagem na Folha de São Paulo, ou foi Estadão, em que o número de frequentadores daquela biblioteca diários era menor que o número de servidores dela. Era um número em que muitas vezes eram os funcionários os funcionários da Assembleia que iam à biblioteca ler um jornal. Mas me permita, nobre. Você já foi a alguma biblioteca de Assembleia? Conhece alguém que já foi? Não. Agora me permita fazer uma observação ou uma sugestão, né? Hoje a informática, a tecnologia, né? Você vai, são virtuais, né?
Mas se não fosse esses escândalos, essas denúncias, essa verba, ou suposta verba, ou indício de verba, ou se já chegou, ou remanejamento, não importa qual sejam os adjetivos. Olha, como é que havia o projeto para isso acontecer? Então a biblioteca em si, ela acabou depois que o Fantástico chegou. Mas até então, essa biblioteca em parte existia. Não. Até onde eu sei, essa biblioteca nunca existiu. Há um espaço destinado para a biblioteca e que nunca foi gasto um centavo. E essa verba só foi uma vez? Eu não sei. Eu sei, quando eu vi esse orçamento, perguntei isso aqui. Foi adquirido alguma coisa para o acervo de biblioteca? Não. Essa verba, isso é comum, doutor Omar bem sabe disso. Qualquer pessoa que maneja um orçamento público, que tem ideia do que é um orçamento público, sabe que isso é uma das coisas mais elementares e primárias. O manejamento de outro. A instituição, quando o senhor comparou São Paulo, realmente, para São Paulo, para cá é uma ilha. Nós somos uma ilha, né? Agora, a cultura, o povo tem uma outra cultura, tem outra visão. E talvez o lado de ser surpreendido, porque ninguém esperava, essa questão da denúncia. Porque a biblioteca em si, ela existia virtualmente, teoricamente. Eu entendo sua posição, mas entendo a minha posição como entrevistador, como jornalista. Então, o senhor talvez está dizendo que agora, mas eu acho que isso já vem, que dá para entender que essa biblioteca já existe há muito tempo. Eu acho que ela existe a previsão de uma biblioteca há muito tempo. E isso não é nenhum ilícito. O que seria errado é se houvesse um gasto, uma dotação orçamentária utilizada para aquisição de acervo para esta biblioteca e lá não existir. Então, se filmou um ambiente. Mas foi supostamente. Não. Eu não vi nenhuma rubrica, não vi nenhuma aquisição. E os 2 milhões que foi falado sobre. Isso é uma previsão orçamentária. Não foi destinado, havia uma previsão orçamentária para essa biblioteca, para a implantação da biblioteca. Por exemplo, no orçamento da União existe uma previsão de R$1 bilhão para a implantação de um trem-bala. Se esse trem-bala não foi implantado, não foi executado, esse dinheiro foi desviado? Evidentemente que não, ele foi remanejado para foi alocado em outros setores do orçamento. Mas o fantástico, mas os depósitos para certos servidores, em parte, né, supostamente servidores, onde a pessoa não sabia que. Não, aí você já mudou o assunto, já mudei. Já mudou é outro canhão. Assunto, já outro mudou. Canhão. Isso deve ser apurado. Isso ninguém é contra apurar, não. Isso deve ser. Quando o senhor falou trem-bala, eu já fui partir já para o depósito. Partiu como uma bala. Claro. Então o assunto ficou esclarecido. Eu estou aqui ligado. Isso. O senhor é um homem inteligente com essa questão. Então, olha, o senhor fazia tempo, doutor Omar, com todo respeito, viu? Bem que o senhor disse que o naipe aí mas o senhor também encontrou um apresentador que vai insistente, viu? Você é um homem inteligente, faz perguntas oportunas e que dá um espaço suficiente para que se esclareça esse fato. Esse é um fato que grande parte da população não entendia, que às vezes não é explicado. O senhor está se dizendo que através do painel Alagoas, com a TV Maceió, o senhor está tendo a oportunidade de falar o que precisava ser apresentado. Eu só expliquei este fato. Só fui indagado sobre isso no programa, por incrível que pareça, da Ana Maria Braga. Na manhã seguinte, aquela veiculação do Fantástico, eu recebi um e-mail através da TV Assembleia, fazendo indagações, inclusive essas dos prefeitos. Que se você atentar... Nenhuma outra TV deu mais espaço aqui? Não, eu já tive. Sim, mas não dessa forma. Né? Mas assim, com esse tempo
e com essas perguntas pontuais, não, evidentemente já falei com muitas, já disse, mas você não tem um tempo superlativo, como nós estamos tendo agora, que é bom, para que se esclareça, porque, veja, muitas vezes você vê uma matéria que apressa no informar, e às vezes até assim, a falta de conhecimento específico na área de quem faz aquela reportagem, que o jornalista, evidentemente, ele não pode conhecer dos detalhes técnicos, leva a uma desinformação da população ou a falta de maior esclarecimento. Este fato da biblioteca é um deles. Quem viu aquela reportagem acha que foram gastos R$2 milhões na biblioteca. E que nunca, pelo menos eu não vi nada, absolutamente nada a esse respeito. Sabe o que o senhor está sentindo diferente nesse programa? Que é que, além de ser ao vivo, não tem edição. Isso. Aqui não tem nada cortado, isso. Aqui é na íntegra. É agora, olho no olho. Então, agora, é tão bom entrevistar o senhor que o tempo já passou de uma forma. O senhor tem 3 minutos para dizer qual o seu papel naquela Câmara número 2, qual o seu papel para 2014, porque é um ano de eleição, muitos, talvez com essa situação, pode ir para ficha limpa, essas questões, ninguém sabe, é o que estou falando. Como é que vai se comportar em 2014 o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, a Prefeitura Tavares Baixo, que não planta... O senhor, doutor, Prefeitura Tavares Baixo. É uma brincadeira, mas machuca a gente, que nós somos alagoanos. A gente está em cenário nacional com uma forma de escândalo, né? Eu 2014. 2014, o procurador, o hoje procurador, não tem qualquer previsão como procurador. Eu não sou procurador, eu estou procurador. Estou num cargo de livre exoneração. Posso estar aqui agora falando como procurador e quando sair ter a notícia de que fui exonerado. É um cargo de livre exoneração. É porque uma entrevista como essa aqui, não tenho, talvez o senhor seja exonerado. Não tenho nenhum amor ao cargo, mas gosto que faça. Eu sou advogado. Esse é o que eu sou, que gosto de ser. Eu vejo o brilho nos seus olhos. Que vibro quando tem uma vitória. E lamento, fico triste quando sofro uma derrota. Tenho, às vezes, como um cliente certa vez me disse, rapaz, nós perdemos essa questão, mas você está mais triste do que eu. O cliente me disse, porque eu vibro, ainda depois de 23 anos de advocacia, eu gosto de ver aquele direito que eu acredito saísse vitorioso, aquele direito que às vezes você sozinho no silêncio do escritório está construindo, quando você tem um mundo contra ele, você está ali na defesa intransigente do cliente, sozinho, você é a única barreira entre o cliente e a opinião pública contrária, e passam-se os anos, estas vezes essa opinião, essa publicidade opressiva que quer condenar soldadamente, e depois passam-se os anos. Só o advogado enfrentou juntamente com a família o sofrimento daquela pessoa. E quando vem uma reparação, vem anos após, e o sujeito tem a alegria, olha para você e diz, só você acreditou em mim. Não tem, meu caro pastor, dinheiro no mundo que pague uma alegria dessa. Então esse casamento com a mesa diretora é um casamento duradouro, né? Não tenho um casamento com a mesa diretora. Eu tenho uma associação com a Assembleia temporária. Temporária? Temporária porque é um cargo demissível ad nutum. Mas a população alagoana pode ficar tranquila. Sempre o senhor estará vigilante para os escândalos ou evitar os escândalos, porque isso é uma derrota para o Estado. Não tenha dúvida, população alagoana, pastor, estou agora olhando nos olhos dessa população que nos assiste, que dentro do que me compete fazer, tentarei fazer da forma mais acertada possível. Esse é o meu compromisso com a Assembleia, com a administração pública, com o povo de Alagoas.
Muito bem, muito obrigado. Foi um prazer, eu que agradeço a atenção da entrevista. Às 23h30, reprise do programa Painel Alagoas. Uma satisfação. Amanhã estará conosco o vereador Dudu Ronalça. Houve uma troca porque seria o deputado Jefferson Moraes, mas ele estará em reunião, ligou para mim e na mesma hora liguei para o vereador Dudu Ronalça e houve a troca. Então, na terça-feira, que seria o vereador Dudu Ronalça, será o Jefferson Moraes, porque no dia 11 estará conosco o vice-governador em horário especial, aqui na TV, das 11 às 13 horas, o vice-governador Tomás Nonô, né? Provavelmente governador do estado de Alagoas, porque o governador irá se afastar para a candidatura, um acordo político, aí nós saberemos de 2014. E no dia 11 saberemos muitas coisas. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembre-se, nunca venda o seu sonho por um prato de lentilha. Acredite, o seu sonho pode ser até ímpar, mas um dia pode ser dividido com todos. Que Deus te abençoe.